A paz, Senhor. Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação e essa palavra ela se encontra em Josué, capítulo 11, versículo 18 em diante. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nós vamos perceber nesse contexto em que Josué vai erguer campanhas de guerra contra as nações em Canaã. Nós vamos perceber esse detalhe que é interessante, que nenhuma daquelas nações, mesmo sabendo quão poderoso o povo de Israel estava se tornando em Deus e ouvindo a fama de Israel, pois a Bíblia vai nos dizer que a fama de Israel se espalhou por aquelas nações. Então o povo sabia quem Israel era e quem o Deus de Israel era. Ele já tinha uma noção. Tanto que quando o povo de Gibeão vai chegar até a Josué e fazer um pacto com eles, enganando eles, usando o odre velho, o pão embolorado, quando eles vão chegar ali, eles já demonstravam que eles conheciam algo sobre o Deus de Israel e sobre este povo de Israel, a ponto deles forjarem um estratagema para buscar uma aliança. Então nós estamos falando de um povo que sabia que Deus é poderoso, que o Jeová que estava com ele estava dando vitória e não tinha para ninguém. Mas nesse momento nós vamos ver que ninguém queria paz, ninguém buscou a paz com eles. E além disso, a Bíblia vai dizer que porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel. Nós vamos lembrar quando se refere à promessa feita a Abraão da conquista da terra prometida, da descendência que seria abençoada e multiplicada na terra. Nós vamos nos lembrar que o Senhor fala algo interessante da saída, quando Deus fala do cativeiro no Egito, dos 400 anos do cativeiro, e quando Deus daria a vitória ao povo dele, que se refere nos contextos em diante. Nós vamos ver que Deus vai falar sobre a medida do pecado deles, que ainda não tinha atingido a medida do pecado, e quando fosse atingida, Deus tiraria aqueles povos daquela terra. Nesse momento, essas nações tinham atingido o limite divino de pecado, de iniquidade, ou seja, como se houvesse, aí podemos entender assim, uma balança que pesa, que mede os nossos pecados diante de Deus, e essa nação tinha sido achada, como nós podemos dizer, lendo Daniel, o livro de Daniel, em falta com o Senhor, essas nações. Então o Senhor induz, o Senhor permite, na verdade, dessas nações a entrar em guerra com Israel, e diz assim: do Senhor vinha um endurecimento do seu coração para saírem à guerra. Quando nós vamos perceber isso e pegar isso para a nossa vida, o que nós precisamos entender o mais rápido possível: existem pessoas, existem multidões, às vezes, grupos de pessoas que vão se levantar contra a nossa vida. Não é porque Deus assim quer, mas o pecado que está neles, o desejo do coração deles, vai permitir que de Deus venha um propósito que endureça o coração deles e eles guerreiem contra nós. Por quê? Para nos forjar, para cumprir a promessa de Deus em nós e para nós conquistarmos aquilo que Deus nos prometeu. Quando esse povo se endureceu contra o povo de Israel, nós vemos nessa história uma história semelhante ao que aconteceu com Faraó no Egito, que a Bíblia também vai dizer que Deus endureceu o espírito de Faraó, e assim ele não dava liberdade ao povo de Deus. E o que é que acontece? Deus entrou no negócio e deu vitória para todo aquele povo, liberou aquele povo para que buscasse a terra que era prometida. Eu preciso que você entenda, quando vamos ler, se eu não me engano, em Mateus 5, verso 38 em diante, sobre quando o Senhor vai falar sobre
ouvistes o que foi lido, pele por pele, dente por dente, e ele vai dar todo um contexto de como tratar inimigos, de fazer o bem, de abençoá-los, de orar pelos que vos perseguem, de fazer o bem para aqueles que vos odeiam, de bem dizer aqueles que vos maltratam e amar aqueles que de alguma forma nos afrontam. Nós precisamos entender que o Senhor muitas vezes permite que algumas pessoas se tornem os nossos inimigos, permite, dispõe a mente deles a fazer o que já está no espírito, no coração deles que seja feito. Todavia, o Senhor não quer que a gente faça a mesma coisa que eles. Deus estava dando a oportunidade do povo de Israel tomar posse dessa terra e viver de uma forma justa e santa diante de Deus. Deus também tinha dado a oportunidade para todo o povo que morava em Canaã, mas a Bíblia vai dizer que a medida do pecado e da iniquidade deles subiu até diante de Deus, e Deus então tira esse povo dessa terra, o desejo de Deus tirá-lo por causa do pecado deles. E quando nós vamos então analisar isso, algumas pessoas que se levantam contra nós, alguns momentos que nós somos afrontados, vêm de Deus. Não é que Deus venha nos tentar, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas Deus pega a predisposição que alguém tem de pecar e usa aquilo como um propósito para ser glorificado. Eu creio que assim ficou melhor explicado. Deus ele pega a predisposição que eu tenho para pecar contra alguém, ele me dispõe aquilo, eu faço aquilo, mas a minha ação vai gerar uma reação naquela pessoa e uma reação em Deus por aquela pessoa ou por aquele povo. Você vai perceber que se nós não reagirmos de forma maligna no meio da provação, e esperarmos e confiarmos em Deus a justificação, a justiça e a defesa, ela virá, não tardará, e Deus vai honrar o seu nome e o seu servo que esperou nele. Mas toda vez que nós nos levantamos contra aqueles que se dizem e se fazem nossos inimigos, nós vamos perceber que a situação piora e que parece que ela não passa. Nós vamos perceber isso dentro de casamentos, dentro de famílias, dentro de relacionamentos pai e filho, mãe e filhos. Nós vamos perceber que quando um paga o mal com o mal e ambos ficam se devorando, assim como diz em Gálatas, nós vamos perceber que o milagre não vem, que a bênção não acontece e que nada é daí gerado então. E é necessário que a gente entenda. Algumas pessoas são endurecidas e esse propósito vem de Deus. Quando a Bíblia diz bem assim, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que foram chamados por Deus segundo o seu propósito, para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas que acontecem conosco é necessário que a gente creia que Deus tem um galardão para nos dar, se nós agirmos de acordo com a vontade dele e da palavra dele. Quando em Mateus 5:38 em diante vai nos dizer assim, se alguém vem até você e preteia contigo, luta contigo pedindo a tua túnica, dê também a tua capa, Cristo estava deixando bem claro, se você tiver que perder alguma coisa para alguém, perca, porque a Bíblia diz bem assim, que Deus vai nos citar isso, minha é a vingança, eu retribuirei. E diz também assim que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós não precisamos pleitear, nós não precisamos guerrear uns com os outros. Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Deus libera sobre nós essa palavra de direção para que possamos descansar em Deus, esperar em Deus. E se alguém agiu com alguma falta conosco ou com alguma ação injusta, nós podemos descansar no Senhor e esperar dele
a justiça, esperar dele a retribuição, não desejando mal para os nossos inimigos, mas sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E se alguém tentou impedir o teu galardão, ou se alguém tentou aí embaraçar os seus caminhos para que você seja abençoado, saiba que a tua bênção vem do céu e não de homens. Você depende de Deus e não de homens. Às vezes a gente se entristece, principalmente dentro da igreja, e até diz assim: eu estava dentro da igreja, mas ninguém me ajudava. Eu estava dentro da igreja e ninguém me estendia a mão. Eu estava dentro da casa do Senhor e ninguém me apoiou. Eu tinha um chamado para pregar a palavra de Deus e ninguém me incentivava. Eu louvava no grupo de jovens ou no grupo do círculo de oração e nenhuma irmã se interessou em me ajudar no meu momento de fraqueza, no meu momento de angústia, no meu momento de dor. Eu quero que você entenda: pode ter acontecido de Deus ter permitido o coração dessas pessoas se endurecerem para contigo, para Deus exercitar um propósito na tua vida. Quantas vezes eu tinha que fazer algo para Deus e precisava de uma provisão e ninguém ajudou, ninguém estendeu a mão e até diziam: não é de Deus, está errado, vai dar errado, não vai acontecer, Deus não está no negócio. E quanto mais se levantavam e mais eu esperava em Deus, aí eu vi a mão de Deus agindo, me justificando, santificando o nome dele e cumprindo a sua promessa, sem nenhum homem ajudar, sem nenhum homem ser glorificado, somente Deus, a palavra dele se cumprindo, e assim nós podemos se contentar com a bondade e a misericórdia de Deus. Com tudo isso que aqui eu digo a vocês, resumindo, espere na misericórdia de Deus. Se alguém está batendo na tua face, dê a outra face. Se alguém está de alguma forma te sufocando, permita-se ser sufocado, porque de Deus vem um alívio. Se alguém de alguma forma está fazendo você entender e até acreditar que tudo está dando errado, fica tranquilo, porque não é o homem que determina o que vai dar certo ou o que vai dar errado na tua vida. É Deus. E Deus cuida de você e vela sobre a palavra dele para cumprir. Então descansa, espera, confia, e quando alguém se levantar, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do maligno, mundo espiritual que cerca aquela pessoa. Nós precisamos focar qual é o propósito de Deus. Em outra palavra, eu estava mencionando que a Bíblia diz assim: há um propósito para todo tempo debaixo do céu. Quando nós vamos perceber que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, nós não podemos olhar só para o tempo que está passando, nós devemos rapidamente tentar entender qual é o propósito, o que Deus quer de você, qual é a reação que Deus quer de você. E é interessante isso. Jesus ele foi tentado no deserto 40 dias, não pelos 40 dias que ele jejuou. Ele não foi para aquela tentação para jejuar, para ficar afastado. Deus não leva ninguém para viver solidão, porque dizem Provérbios que aquele que busca a solidão, ele está fugindo da verdadeira sabedoria. Cristo foi para o deserto para ser tentado pelo resultado daquela tentação, o propósito daquela tentação, que era provar que o Filho do Homem estava apto, capacitado e perfeito em obediência, temor ao Pai, para exercitar o ministério dele, a ponto de quando Satanás vai tentá-lo, Cristo responde não conforme o seu coração, mas conforme a Escritura. E aqui nós podemos pegar o eixo de Deuteronômio, capítulo 8 em diante, quando a Bíblia vai dizer assim que Deus levou o seu povo para o deserto para o humilhar, para o provar e para saber se eles guardariam a palavra de Deus ou não no coração. E a Bíblia diz assim: e te deixou ter fome, mas também diz assim que as vestes sobre o teu corpo não envelheciam e comesses do maná que descia do céu.
nós vamos perceber que Deus provou, Deus levou na fornalha um povo que ele queria também levar a uma terra prometida. É necessário nós entendermos que os tempos de Deus, eles trabalham com propósitos. A questão não é só esperar também. A questão é ter a reação certa durante a provação. Cristo teve e nos deu também uma direção de qual reação termos no meio da prova. O que é que Cristo usou? Cristo deu glória a Deus? Cristo deu aleluia? E aqui eu trago essa exortação também, porque muitos dizem assim, você está na prova, irmão, só glorifica, só adora que você vai receber vitória. Não é bem assim. Deus quer analisar o teu coração para saber o que está crescendo no teu coração, qual é a palavra que você está querendo levar à obediência, o que você está buscando crescer em Deus e dar liberdade para que Deus frutifique a sua palavra em você mesmo. Então nós precisamos entender que Deus não quer de nós no momento da prova só adoração. Deus quer de nós no momento da provação fidelidade a sua palavra. Você vai perceber que muitos irmãos conseguem adorar quase que a semana inteira e quase em todas as provações. Todavia você vê eles dando voltas e voltas no deserto que eles vivem e não sobressaem nunca daquela situação. Por quê? No momento que eles foram tentados, provavelmente eles não usaram o escudo da fé para apagar os dardos do maligno e a espada do Espírito. O que é isso? A palavra de Deus e o crido que Deus coloca em nós em sua palavra. É o que Cristo usou quando foi tentado. Nós precisamos lembrar que é necessário usar a palavra de Deus no meio da prova. Nós entramos num momento que a igreja está sendo... nós tentamos resumir a maneira de conseguir sobressair e de vencer as nossas lutas, as nossas aflições, e entendemos errado o que é vitória. Quando Paulo vai dizer bem assim, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós vamos perceber uma coisa, que vitória às vezes é diferente de vencer, porque Paulo vai dizer nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas Paulo dizia isso passando fome, Paulo dizia isso sendo abandonado, Paulo dizia isso sendo aprisionado por amor ao Evangelho, e como os outros apóstolos, Paulo sofreu mártire por amor ao Evangelho. Então Paulo, aos olhos do homem, pode ser que ele não tenha recebido vitória aqui terrena, como nós sabemos, mas ele foi mais do que vencedor. Por quê? Ele conseguiu praticar e guardar a palavra até o último dia da sua vida e manter um bom testemunho diante de homens e diante de Deus. O que nós precisamos entender que vitória não é aquilo que o olho e que as nossas mãos conseguem assim tocar e ver, é aquilo que nós conseguimos viver com Deus, respeitando, temendo e obedecendo uma aliança de fidelidade e obediência e santidade a Deus. Respeite, honre a Deus e a aliança que Ele tem contigo. Vitória não é aquilo que você toca só. Vencer é aquilo que você tem se tornado diante de Deus. Seja mais do que vencedor. Seja você a tua vitória. Seja você a bênção que você tanto deseja. Amém? É em nome do Senhor Jesus. E assim acontecerá com você o que aconteceu com Abraão. Se tu uma bênção. Deus não falou que ele ia ser abençoado por muitos. Deus falou que ele ia ser uma bênção. Receba e guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém.